Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, terceiro domingo da Quaresma, ano de São Mateus, a primeira leitura nos apresenta a murmuração do povo contra Deus e contra Moisés no deserto por falta de água. Em resposta, o Senhor manda Moisés ferir um rochedo com a mesma vara com que ele feriu o rio Nilo. E assim fez Moisés. E daquele rochedo jorrou água para todas as pessoas que estavam sedentas naquele deserto. Aquele lugar foi chamado Massa e Meriba, provocação e contestação, porque foi lá que o povo disse: o Senhor está ou não está no meio de nós? Então o Salmo 94, que nós lemos em seguida, diz: não façais como os vossos pais, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. É um episódio de desconfiança de Deus, falta de fé, e é um episódio de misericórdia de Deus, porque Deus providencia naquele deserto água abundante para todos. A segunda leitura é tirada do capítulo 5 da carta aos Romanos. São Paulo fala que nós, tornados justos pela fé, justificados pela fé, estamos em paz com Deus. A justificação, a passagem do estado de pecado para o estado de graça, tem como fruto a paz. E a esperança, que não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando se fala do Espírito Santo, sempre se fala de derramamento, de efusão, porque o Espírito Santo vem como fogo, como vento, mas muitas vezes ele é representado como água. É uma água que vem nos lavar, nos purificar. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente se encontra alguém que morra por um justo, mas pode ser que se encontre, se a pessoa for justa. Mas quem daria a vida por um criminoso? Quem aceitaria morrer no lugar de um que merece a morte por causa dos seus crimes? Pois foi exatamente o que Cristo fez. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quanto mais agora, justificados pela sua morte, seremos salvos pela sua vida. Esta é a grande prova de que Deus nos ama, de que Ele derramou o seu amor pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a esperança nossa que nós colocamos em Deus não nos vai decepcionar. O evangelho que nós lemos agora é o capítulo 4 de São João e conta a longa narrativa do diálogo de Jesus com uma mulher da Samaria, uma samaritana. A Samaria ficava entre a Galileia e a Judéia. A Samaria era um território onde moravam os samaritanos, que eram um povo considerado bastardo pelos judeus. Eles haviam sido fruto de uma imigração forçada no tempo da invasão da Assíria ao reino de Israel. Quando os assírios invadiram o reino do norte, Israel, eles deportaram os israelitas para longe e pegaram de longe, de alguns povos, pessoas para repovoarem a terra. Essas pessoas tinham seus deuses. Elas, em parte, aceitaram o Deus de Israel, o Senhor. Mas, em parte, ficaram com seus deuses também. Fizeram um sincretismo religioso. Os judeus, olhando para esse povo, que misturava o Deus verdadeiro com deuses falsos, desprezava. Esse povo aqui é um povo horrível. É um povo que não tem boa origem como nós, que temos Abraão por pai. É um povo que veio dos gentios, dos pagãos, e que assimilaram mal a fé no único Deus de Israel. Mas Jesus entrou na cidade da Samaria chamada Sicar, era meio-dia, a hora mais quente do dia, e se sentou junto ao poço de Jacó.
Chegou uma mulher da Samaria, não se diz o nome dela, para pegar água. E Jesus disse àquela mulher: dá-me de beber. Que palavra linda! Na cruz, Jesus disse uma frase semelhante a esta. Qual foi? Tenho sede. Como é que Deus pode ter sede de nós? Como é que o Criador pode ter sede da criatura? Santo Agostinho diz que Jesus tinha sede da fé daquela mulher, porque se aquela mulher cresce, ela poderia ser salva. Na cruz, Jesus disse: tenho sede de almas que venham até mim para receber a salvação que eu conquistei por um preço tão alto, o preço do meu sangue. Dá-me de beber. A mulher se assusta. Como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Na verdade, os judeus não se dão como samaritanos. Então Jesus replica: se tu conhecesses o dom de Deus, esse dom de Deus é a graça sobrenatural. E quem é que te pede, dá-me de beber? Tu mesma lhe pedirias, e ele te daria uma água viva. Água viva é água corrente. Aquela água que não está represada e parada, mas está se movendo. Se aquela mulher pedisse a Jesus, ele daria a ela uma água viva. A mulher pergunta: Senhor, tu não tens balde, o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que bebeu desse poço, e também os seus familiares e os seus animais? Certamente Jesus é maior que Jacó. Ela, sem saber, falou a verdade. Jesus respondeu: todo aquele que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Como é bonito isso! Eu vou dar uma água que vai se tornar dentro daquele que a receber uma fonte que jorra para a vida eterna. É água em movimento. É uma água viva, é uma água que está correndo, jorrando, para significar a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Ela entendeu aquela água no sentido material da palavra, e não foi além disso. E Jesus disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Esta pergunta mexeu na ferida da mulher. Eu não tenho marido, disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que está agora contigo não é teu marido. Como é que ele adivinhou a minha vida? Como é que ele sabe do meu passado? Então ela fica assustada com aquilo e diz: Senhor, vejo que tu és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, ou seja, no monte Garizim, na Samaria. Mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar, porque o templo ficava em Jerusalém, e era lá que os judeus adoravam o Senhor. E Jesus diz: acredita-me, mulher, está chegando a hora que nem neste monte, o monte Garizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, porque eles adoravam um Deus que não conheciam. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus é judeu e é ele que veio trazer a salvação ao mundo. Os samaritanos não têm a fé verdadeira, mas Jesus veio também para salvar os samaritanos e está oferecendo a salvação a uma mulher. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Esse espírito é o Espírito Santo, pelo qual nós podemos adorar ao Pai condignamente. Este culto é em verdade, porque somente o Espírito Santo nos revela de verdade quem é o Pai. É um culto verdadeiro. De fato, são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, em hebraico, ou Cristo em grego, em português, ungido, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Então Jesus lhe disse: sou eu que falo contigo. Que revelação! Jesus revela àquela mulher que ele é o Messias. Em geral, Jesus não se revela. Pede aos discípulos que não propaguem aos outros, mas diante daquela mulher estrangeira e não judia, ele se revela: sou eu que falo contigo.
Nesse momento, os discípulos que estavam comprando alimentos chegaram e ficaram admirados ao ver Jesus conversando com a mulher, mas não perguntaram nada. A mulher deixou o poço, deixou o seu cântaro, ou seja, ela não deu de beber a Jesus. O pedido que Jesus fez a ela de água, ela acabou não oferecendo a ele. Mas, pelo contrário, ela creu nele. Era isso que Jesus queria. Jesus estava bem saciado com a fé daquela mulher. Ela deixou o cântaro no poço e foi correndo até a cidade, dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? Os discípulos apenas disseram a Jesus: mestre, come, é hora do almoço, já trouxemos a comida. E Jesus disse: tenho comigo um alimento para comer que vós não conheceis. E os discípulos perguntaram: será que alguém trouxe alguma comida para ele enquanto estávamos comprando alimentos? Jesus respondeu: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vejam que lindo! Jesus se alimentava da obediência ao Pai. Como é importante a obediência e como sem a obediência nada vale. Jesus, como ser humano, comia e bebia como nós, mas falando espiritualmente, ele se alimentava de fazer a vontade do Pai que o havia enviado. E esta vontade era que ele desse a vida por todos nós. E na cruz ele consumaria a sua obra dizendo: tudo está consumado. E esse povo da cidade, a quem ela foi contar o que Jesus já havia falado, estava vindo ao encontro de Jesus. Por isso Jesus falou: eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. Que colheita é essa? São os samaritanos que estão vindo em direção ao poço, em direção a ele. Eles são a colheita espiritual. Jesus semeou falando com a mulher, e agora a mulher está trazendo os primeiros frutos da pregação dele, que são os samaritanos que vão se converter por crer nele também. E muitos samaritanos naquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher. Pediram a Jesus que ficasse naquela cidade por 2 dias. Bonito, Jesus será bem acolhido numa cidade estrangeira, quando ele veio para os seus e os seus não o receberam. E depois os samaritanos diziam à mulher: já não é por causa das tuas palavras que nós cremos nele, porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é de verdade o Salvador do mundo. Assim termina a leitura de hoje. O que Jesus ofereceu para aquela mulher? A graça. A graça é um dom sobrenatural que nos habilita a conhecer como Deus conhece e a amar como Deus ama, além das exigências da nossa natureza. Essa graça é simbolizada pela água. Essa graça nos é oferecida no batismo, e com ela nós nos tornamos filhos de Deus. Esta graça nos é dada pelo Espírito Santo. Ela é derramada em nós. E ela é o que há de mais precioso que Deus pode dar para nós, ou seja, ela é a sua própria vida. A graça é a vida de Deus em nós. Por isso Jesus diz para ela: se conhecesses o dom de Deus, esse dom é a graça. E quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele te daria uma água viva. Esta água jorrou do peito aberto de Jesus, quando ele foi transpassado pela lança. Esta água foi derramada sobre nós batizados no dia do nosso batismo. E esta água, ela continua nos lavando, nos purificando, cada vez que nós recebemos os sacramentos. Entre eles o sacramento da penitência, que nos lava de novo após o batismo, e o sacramento da Eucaristia, que estamos para celebrar, em que o próprio Cristo, com o seu corpo e sangue, estará presente para nos alimentar. É uma realidade muito grande. Olhando para a graça, nem todos entendem como ela é maravilhosa. Se entendessem, diriam com esta mulher: dá-me desta água. Se entendessem, teriam pavor de perder esta graça. Quando é que se perde a graça de Deus? Esta graça tão preciosa que, diz o Salmo 62, vale mais do que a nossa vida. Quando é que nós perdemos a graça de Deus? Quando é que nós deixamos a graça e caímos na desgraça? Quando cometemos um pecado mortal, que é chamado de mortal por isso, porque ele mata, ele destrói a vida de Deus em nós. Ele destrói a nossa maior riqueza. Você é rico? Sim, padre, eu sou rico da graça de Deus.
pois esta riqueza maravilhosa, que vale mais do que você próprio, é destruída pelo pecado mortal. Os santos, que entendiam o que é um pecado mortal, apavoravam-se ao pensar na possibilidade de cometê-lo. O mesmo amor levava-os a desejar ficar na intimidade com Deus para sempre e levava-os a ter um horror da mera possibilidade de algum dia perder a graça pelo pecado mortal. E eu pergunto, algum de nós consegue conviver com o pecado mortal como se fosse um amigo? Algum de nós tem um pecado mortal de estimação que comete frequentemente já pensando em se confessar? Algum de nós confessa o pecado mortal já pensando em cometê-lo daqui a pouquinho? Algum de nós não foge das ocasiões de pecar? Algum de nós brinca com a ocasião de pecar? Por exemplo, vendo novelas. Por exemplo, assistindo vídeos pelo celular para se distrair. Algum de nós cuida que a criança que foi batizada conserve essa pureza? Algum de nós deixa o seu filho ou a sua filha ficar com o celular brincando com ele? Não sei se vocês pais sabem, mas nós padres sabemos. As criancinhas hoje, bem pequenas, cometem pecados horríveis por causa do celular. Pecados que na idade dela nenhuma criança antigamente era capaz sequer de conhecer, muito menos de cometer. E eu pergunto, é bom o celular porque deixa as crianças quietinhas? E será que deixando-as se distrair com esta ocasião próxima de pecar, nós ficaremos sem castigo e escaparemos ao juízo de Deus? Tudo isso são temas para nossa meditação na nossa quaresma. Vamos pedir a Maria Santíssima, cheia de graça, cheia da graça de Deus, e a São José, seu castíssimo esposo, que nos façam compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.